Olá, turminha! Eu sou o professor Wellio Santana e durante esse período de quarentena vamos ficar aqui juntos, isso mesmo, juntos na tela do seu celular, do seu computador, da sua Smart TV, enfim, juntos para levar conhecimento prático, rápido e divertido. Na aula de hoje vamos retomar todo o conteúdo já abordado pelos professores de vocês em sala de aula. Para isso, se faz necessário que você fique bem no cantinho, acomodado, relaxado, né? E tenha em mãos também, olhe, nossa bússola, né? Que é o livro didático, que vai permear todo esse conhecimento durante esse período. Quero também que você separe aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha, né? Enfim, todo o material que você vai precisar para você obter aí êxito nessa aula, tá certo? O nosso tema de hoje é genética, transmissão das características hereditárias. Deixa eu entender como é que essa genética se processa e como ela transmite essas características a partir de genes, né? Na frase do dia, eu quero deixar para vocês uma frase que eu achei legal, bacana, né? Um autor desconhecido, mas eu achei interessante, que diz assim: a vitória está sempre ao redor daqueles que não param de lutar. Interessante, né? Nós estamos lutando, gente, contra aí um mal, né, que é o coronavírus. Mas tenho certeza que a vitória, né, no final de tudo isso, ela vai chegar. Aqui eu quero que você entenda as habilidades que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? A habilidade 8 pede para você associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes, os antepassados e os atuais. Na habilidade 9, ele pede para a gente discutir as ideias de Mendel sobre a hereditariedade, fatores hereditários, segregação de gametas, fecundação, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. E um para pensar. Anota aí no seu caderno, né, como se fosse tópicos essas palavras. O que seria para vocês genes? Anote aí. Na sequência, eu vou identificando, né, cada tópico aí para você ter uma noção se o que você pensou é de acordo com o que está aqui, tá certo? Então, vamos lá. O que para você seria genes? Está aqui uma definição. É um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Ou seja, gene é uma sequência de DNAs, né? Vamos para a próxima. E cromossomos? Olha aqui a definição dele. São corpúsculos compactos que carregam informação genética. O cromossomo nada mais é do que a fita de DNA enroladinha, né? Ela é toda esticadinha e quando ela se enrola, ela vira um cromossomo. Parece um xizinho. A gente vai ver ele um pouquinho mais lá na frente. Olha mais uma definição. Mitose. Essa daí, você tem noção do que é? Vamos revelar? A mitose é um processo de divisão celular onde uma célula dá origem a duas outras células. A mitose acontece na maioria das células do nosso corpo, né? Só que tem um detalhe aqui na mitose. Todas as células são idênticas. Por quê? Porque elas vão replicar o mesmo DNA. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. E agora, meiose. Se você entende o que é mitose, meiose não fica difícil, não é assim? Posso revelar? Então, gente, se a mitose é a divisão entre duas células, produzindo entre uma célula que se produz duas, a meiose é o processo de divisão que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Ou seja, na mitose, ela faz idêntico. Né? Se nós temos 46 cromossomos, ela constrói outro de 46 cromossomos e depois se divide em duas células. Na meiose, ela pega uma célula de 46 cromossomos e divide ao meio. E logo após ela fazer a primeira divisão, porque ela faz duas na meiose, ela vai dividi-la novamente, produzindo 4, só que na metade do cromossomo. Ou seja, se eu tenho 43, as 4 terão 23 cada uma. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Vamos para mais uma bateria de conceitos aqui. Aqui você tem o conceito de homozigoto. Tem noção do que seria isso? Vamos ver. São chamados de puros, né? Vistos que são caracterizados como genes alélos idênticos. Homozigoto é o gene idêntico, que vai ser azão, azão, azinho, azinho. Veja que eles são idênticos, iguais. Agora, heterozigoto, o nome já está dizendo, são diferentes, né? São chamados de híbridos,
Corresponde ao indivíduo que possui pares de alélos distintos, ou seja, azão, azinho. Tá claro isso? Aqui nós temos mais um, genótipo. Interessante, né, que ele é a composição genética de um ser e é formado por pares de genes responsáveis pela determinação de uma ou mais características. É o genótipo, né? Ele carrega a sua essência do DNA. Agora, olha o fenótipo. É a expressão visível ou detectável da ação do gene. O aspecto liso ou rugoso de uma ervilha, né? O tipo sanguíneo, a cor da pele, todos esses são exemplos de genótipo. Lembrando sempre que genótipo é a ação do genótipo, lembrando sempre que fenótipo, né? Me desculpem, fenótipo é a ação do genótipo com o meio ambiente. Vou dar uma ideia mais clara. Você tem no seu genótipo, né, uma característica de, digamos assim, se proteger do meio ambiente. Exemplo da pele, por exemplo. Quando você sai ao sol, né, você começa a perceber que se você não passar o protetor solar, a sua pele vai lhe proteger de alguma forma. Então, os melanócitos da sua pele vão produzir melanina, vão secretar essa melanina para que essa melanina possa lhe proteger como se fosse um bloqueador solar. Não é isso? Ou seja, seu genótipo já sabe que tem que fazer isso. Mas quem é que incentiva ele a produzir isso? O fenótipo. O fenótipo é a ação do meio ambiente, ou seja, é o meio ambiente que exige que você produza esse material para que você possa se proteger. Tá claro isso? Vou seguir, viu? A genética, né, devido aos avanços científicos, hoje nós sabemos que os genes são responsáveis pela hereditariedade. São informações genéticas, gente, que são transmitidas, tá aqui, ó, de pai para filho, né? Nós herdamos isso dos nossos pais, né? Tem coisas que você herdou do seu pai, tem coisas que você herdou da sua mãe, e isso é hereditariedade, porque ele vai passando de geração em geração. Aqui, no relato da história, tudo isso está pautado no seu livro, né? Até meados, do século XVIII, alguns cientistas acreditavam na teoria da pré-formação, ou seja, eles imaginavam que um espermatozoide como esse, da imagem aí, ele tinha minúsculos seres humanos dentro, né? Outros também imaginavam que toda essa matéria estava no sangue. Por isso, talvez, que as pessoas comentam até hoje, a genética está no sangue, né? As pessoas brincam com essa informação, mas na verdade ela é verídica. No passado pensavam assim, que os espermatozoides e que o sangue carregavam miniaturas de seres humanos, né? O tempo foi passando e outra ideia foi surgindo, né? Outra ideia presente ao longo da história é que os elementos que determinavam as características paternas e maternas se misturavam nos filhos. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da herança misturada. De acordo com essa teoria, uma vez misturada, eles não se separariam mais. Ideias como essas predominavam por quase todo o século XIX. Interessante, né? Seguindo aí, dentro ainda dessa história, eis que surge esse moço aí. Aproximadamente na mesma época, né, um monge austríaco chamado de Gregor Mendel, a gente chama de o pai da genética, ele realizava suas pesquisas sobre hereditariedade em 1858 a 1866, quando foi o ano da publicação das suas pesquisas, né? Mendel, ele utilizava essa espécie de ervilha aí. Por quê? Porque ela era de fácil cultivo, porque ela permitia a autofecundação, e ele simplesmente procurou ervilhas puras. Como é que ele identifica que a ervilha é pura? Ele identificava a partir da sexta geração daquela planta ali. Se todas daquela planta ficassem amarelas e não tivessem misturas, ela era pura, né? E assim sucessivamente. Então, ele encontrou dois tipos puros de ervilhas, uma amarela e uma verde. E para ele classificar isso tudo, ele criou códigos, né, que a gente representa por letras do alfabeto. A amarela, ele classificou, né, nos seus experimentos, né, como gerações parentais, e ele dizia que ela era vezão-vezão. Por que vezão-vezão? Porque um V pertencia ao masculino, o outro ao feminino, visto que era a união dos dois que produzia um ser. Do outro lado, para não confundir, ele disse que as vezes era vezinho, vezinho.
Olhando no contexto geral, como ele percebia que durante ali a lavoura, ele percebia que as amarelas eram em grande abundância, ele disse que as amarelas eram dominantes. E disse que era homozigoto dominante, porque os homozigotos estão aqui, olha, são idênticos, está vendo? Vezão, vezão. Já as verdes, como era uma exceção, não eram muitas plantas que tinham a característica verde, ele chamou de recessivo, homozigoto recessivo. Daí Mendel começa a cruzar as duas para saber se os descendentes delas vai se misturar, para provar o que já sabíamos do passado, que era a hereditariedade, né, que ia passando de geração em geração. Era isso que ele queria saber. E aí ele simplesmente separa elas, né, no cantinho, esperam elas crescer e as fecundam. Como é que ele as fecundam? Ele pegava o grão de pólen de uma e colocava na flor da outra, e assim sucessivamente. Elas começaram a se reproduzir. Mendel esperava, né, um resultado de que poderia sair, digamos assim, um meio a meio. Vamos imaginar, na cabeça de Mendel, vamos imaginar, vamos nos projetar, né? Um pensamento meu aqui, como eu acho que Mendel pensava. Eu acho que ele pensava que ia sair um bem casado. Tem um bem casado, que é um chocolate preto, um chocolate branco. Eu acredito que ele imaginava isso. Mas aí ele simplesmente fez o cruzamento para saber, porque na ciência a gente precisa explorar melhor, né? E, digamos assim, pesquisar, fazer os experimentos para que a coisa possa acontecer e a gente possa provar que aquilo existe. E assim ele fez. Ele cruzou. E, para surpresa dele, saiu a geração F1. Na geração F1, dominante heterozigótico. Ou seja, saiu 100% dominante. E aí ele para e pensa, peraí, e onde foi parar o verde? Porque o amarelo só pode doar um V, e realmente está aí, Vzão. Mas o verde só poderia doar o Vzinho. E onde é que está o verde? Porém, Mendel não se desesperou quanto a isso, e ele simplesmente parou e pensou, peraí, se é metade de pai e metade de mãe, o verde está lá dentro. Mas como é que eu faço para ele se expressar? Né? E aí, Mendel pega essa geração F1 e faz o cruzamento novamente. Só que ele faz o cruzamento entre indivíduos da mesma geração, né? Que é a geração F1. Ou seja, é como se ele pegasse as duas ervilhinhas que deram naquela planta e simplesmente cruzasse as duas. Essa foi a ideia dele. E aí ele pega dois indivíduos heterozigotos dominantes. Dominante por quê? Porque o amarelo é que domina nesse caso aqui. Por isso ele apelidou de Vzão, certo? Mas ela é heterozigoto, porque o vizinho está ali, ele só não se expressa. Tá claro isso? E aí ele cruza. Quando essas plantinhas cresceram, ele cruzou aí as florzinhas. Ele pegou o grão de pólen de uma e colocou na outra e vice-versa. E aí deu esse resultado aqui que vai mostrar nessa imagem aqui. Você percebe aqui, olha onde eu estou mexendo? A autofecundação entre elas. E aí você percebe que aqui, olha, Vzão, com Vzão, tá vendo? Deu aqui, olha, Vzão, Vzão. Você pode observar. A amarela, né? É dominante, homozigótica, porque os dois estão iguais. Aqui, ó, ele pegou o primeiro, né, com o segundo da coluna. Vzão, sigam aí, ó. Deixa eu pegar aqui, Vzão, um Vzinho. E gerou Vzão, Vzinho. Veja que ainda continua amarelo, porque o Vzão domina. Depois ele fez o inverso. Vzinho com Vzão e deu Vzão, Vzinho. Ele só organizou, viu, gente, aqui. Mas continuamos com ela em amarelo. Por quê? Porque o amarelo ainda domina. E aí ele pegou Vzinho com Vzinho e deu ali Vzinho, Vzinho. Olha a verde aparecendo. Daí ele criou a segunda geração. Ou seja, na primeira geração, o Vzinho não se expressou. Mas na segunda geração, ele já voltou a aparecer. Certo? Ou seja, ele teve aí uma proporção de 3 amarelas para uma verde. A gente chama de 3/4, e aqui a verde de 1/4, né? A gente pode também colocar em escala de porcentagem, visto que para dar 100%, como os cruzamentos davam, a gente vai entender que cada um tem 25%. Então, se eu somar 25 com mais 25 com mais 25, daria 75% para serem amarelas e apenas, né, o recessivo aqui de 25%. Tá claro isso? Mendel pensava assim. Ok? Posso seguir? As conclusões de Mendel. Mendel realizou novos cruzamentos para testar se outras características da ervilha, como a forma da semente ou a forma da vagem, manifestava-se de forma semelhante
Em todos os casos estudados, o resultado era semelhante ao que ele tinha observado para as características da cor da ervilha. Ou seja, ele entendeu que na geração parental, né, elas eram puras, porém, se elas se autofecundassem, isso acontece muito na natureza, porque os seres vivos começam a cruzar entre eles, né, e em especial as plantas fazem isso a partir dos insetos, né, que as visitam, então pode haver misturas, né, e aí na geração F1, ele simplesmente obteve 100% amarelos, porém, heterozigóticos, o verde estava lá, olha o vizinho. E aí, quando ele fez a autofecundação dessa geração, ele percebe que na F2, na geração seguinte, né, deu 3 amarelas para uma verde. Está claro isso, a conclusão de Mendel? Nas interpretações atuais das conclusões de Mendel, né, nós podemos perceber que nós vamos ter aqui, olha, um cromossomo. Né? Os cromossomos, eles são homólogos, pares, né? Todas as células vão ter os seus. No nosso caso, dos seres humanos, nós temos 46 cromossomos homólogos, né? E todas as vezes que ela vai se replicar, ela replica todos eles. Então, Mendel procurava isso nas ervilhas e ele as encontrou também. E aí, o que seria aqui esse cromossomo? O cromossomo nada mais é do que um emaranhado de fita de DNA enrolada. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Então, todas as vezes que o DNA ele se enrola, ele se transforma nesse cromossomo aqui, né? As células reprodutivas, como é o caso do espermatozoide e do óvulo, ela não vai ter todos os cromossomos pares iguais, né? Os homólogos. Por quê? Porque tem que ser metade. Metade do pai, metade da mãe. Ou seja, elas vão simplesmente se separar durante o processo de divisão, do qual nós vamos chamar de meiose, meio, metade. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas quem foram os responsáveis por descobrir essa questão aí dos cromossomos? Esses dois cientistas aqui, ó, James Watson e Francis Crick. Sabemos que os cromossomos é responsável por armazenar as informações genéticas. Foi graças a esses caras aí, ó, James Watson e Francis Crick, que sabemos disso. Esse DNA, para se reproduzir, ele precisa passar por processos ao qual chamamos de divisão celular, que se dá a partir de quem? Da divisão celular, chamada de mitose e de meiose. Ou seja, você está vendo aqui uma imagem das duas. Na mitose, como você pode ver aqui, todos os 46 cromossomos vão se dividir e, em seguida, há uma divisão das células. Ou seja, uma célula-mãe dá origem a duas células filhas. Você está vendo aqui, olha, as células filhas aqui embaixo. Elas dão origem, ou seja, ela replica seu DNA e, ao replicar, ela divide a célula em duas. Isso faz com que haja uma manutenção do número de células no nosso corpo. Sempre que você perde uma célula, que você se arranha, é necessário que o corpo corrija aquele problema ali. Para corrigir, é necessário fazer mitose no local, para que o corpo possa, olha, cicatrizar aquele local. Está compreendendo? Então, a mitose, ela faz muito isso com as células. Elas dividem as células. Porém, ela faz uma cópia dela mesma. Ou seja, as células são idênticas. Já na meiose, ela vai acontecer no ovário e no testículo. O ovário dá origem ao óvulo, com metade dos cromossomos, já que nós temos 46, nós vamos reduzi-los para 23, e o espermatozoide também vai ser produzido a partir do testículo, ou seja, por isso o nome meiose, metade, porque quando o espermatozoide fecundar o óvulo, vai metade dele, do espermatozoide, e metade do óvulo para formar uma célula zigoto de 46, e a partir daí a vida começar a fazer sucessivas mitoses e fazer esse bebê crescer aí. Isso acontece com todos os animais, tá certo? Dúvidas até aqui? Vou continuar, tá certo? Aqui na definição conceitual, nós temos genótipo e fenótipo novamente. Vocês já viram isso logo do início do assunto. Será que vocês ainda estão lembrados do que seria? Posso revelar? Então, vamos lá. O genótipo é o conjunto de alelos que um indivíduo possui em suas células. Aqui nós temos um exemplo. Exemplo esse que a gente vem, né, discutindo desde o início da nossa aula, quando a gente falou de Mendel. Azão, azinho, não é isso? São os nossos alelos que pertencem ao nosso genótipo. E o que seria esse fenótipo? Esse fenótipo faz referência às características morfológicas, à forma, à estrutura, ou a fisiológica, o funcionamento, observáveis por meio do organismo. Exemplo,
cor dos olhos, tonalidade da pele, textura do cabelo, dentre outros. Tá lembrado disso? Ou seja, o que seria aí, como ele se expressa no nosso corpo? Eu tenho o meu genótipo já, certo? E aí, o que seria o fenótipo? Quando o meio ambiente exerce uma ação sobre nós, né? A exemplo que eu dei logo de início, a questão da luz solar, e aí esse genótipo vai simplesmente produzir, fazer com que as células produzam um pigmento para nos proteger. Tá claro isso? Então, o fenótipo é a ação do meio sobre o genótipo. É como se fosse genótipo mais meio ambiente, fenótipo. Tranquilo até aqui? Heredograma, já ouviram falar? Não, mas ele está no seu livro, tá? São gráficos utilizados em genética para expor a genealogia ou o famoso pedigree de um indivíduo ou de uma família. Esses gráficos são muito utilizados pelos médicos para mapear alguma irregularidade, ou seja, alguma anomalia. Vamos mostrar como eles são. Aqui você vê um gráfico, tá? Aqui 1 e 2 é um casal, você pode perceber, olha, o menino, olha para aqui, olha. Aqui, olha. Homem normal, mulher normal. Homem albino, mulher albina, tá? Aqui o albinismo é uma característica recessiva, certo? Você vê que na população em geral, você não vai ver um grande número de pessoas albinas. O que seria o albinismo? O albinismo nada mais é do que a pessoa, né, os melanócitos dessa pessoa não conseguem produzir a melanina, ou seja, ele não consegue produzir, digamos assim, o bloqueador solar natural que nós temos, né? Que a gente chama de queimar, né? Quando a gente sai para o sol, se queimou do sol, na verdade você produziu mais melanina, ok? Tá claro isso? Então vamos lá. Aqui, você vê aqui, olha, um casal, o 1 e o 2 é um casal, você percebe que eles são casados por causa dessa linha aqui, olha, ok? Horizontal. Tiveram 3 filhos, sendo 2 meninas, o 5 e o 6, e um menino, o 7. O menino, ele foi afetado, o menino está albino. Aí, ou seja, você pode imaginar, mas os pais não são albinos, mas os pais carregam esse gene. Ou seja, os pais é heterozigoto. Lembra do heterozigoto? Azinho, azão? Lembra disso? Então, os pais têm isso. E aí, o pai doou um azinho ao invés do azão. E a mãe doou o azinho ao invés do azão. Então, ele se expressou no garoto aqui. Tá certo? Aqui do outro lado você vê outro casal que tiveram, né, 3 filhos, uma menina normal, né, um menino normal e uma menina afetada. Até aqui tranquilos? E aí você vai cruzando eles sucessivamente, vai percebendo, né, de onde partiu e até onde isso vai se perpetuar. Os médicos fazem muito isso para mapear algumas doenças geneticamente, até mesmo para evitar com que eles tenham problemas futuros. Ok? E aí, vamos a um filme? Vamos ver mais ou menos isso? Vamos resumir isso tudo? Assista aí esse filme para a gente fechar esse momento aqui. Hereditariedade. Lei de Mendel. Você sabe o que é isso? Hereditariedade é a transmissão de informações genéticas de pais para filhos. Você saberia de me dizer o que é um gene? Gene é um fragmento, um pedaço de DNA. Na lei de Mendel, os genes são representados por letras do alfabeto: azão, bezão, azinho, bezinho, etc. Agora que vocês já sabem o que é um gene, saberiam me dizer o que é um genótipo? O genótipo é um conjunto de genes. Se os genes são representados pelas letras do alfabeto e genótipo é um conjunto de genes, então ele vai ser representado pelo conjunto de letras. Repare que nesse genótipo, os genes que estão sendo mostrados são genes alelos. Você sabe o que é um gene alelo? Alelos são genes que estão localizados na mesma posição em um cromossomo e, consequentemente, estão relacionados com a mesma característica. Nós falamos em genótipo.
que é passado de pai para filho. Mas então, por que um irmão pode ser tão diferente do outro se forem criados em lugares distintos? Você diria que é porque os pais passaram características diferentes para cada um dos filhos. Mas e se eles forem gêmeos? Então quer dizer que se duas crianças, filhas do mesmo pai, forem criadas uma no Polo Norte e a outra no deserto, a única coisa que vai interferir na diferença delas é seu genótipo? Não! É aí que entra o fenótipo. Fenótipo. O fenótipo é a ação que o ambiente tem sobre determinado fator genético. Agora que sabemos alguns conceitos de genética, vamos falar sobre a lei de Mendel. Gregor Johann Mendel era um monge austríaco e iniciou suas pesquisas no Jardim dos Mosteiros, cruzando plantas de ervilhas de linhagem pura. Mas como? Por quê? Mendel trabalhou com as ervilhas Pisum sativum, mais conhecidas como ervilhas de cheiro, ou ervilha mesmo. E por que ele usou essa planta e não outra ou algum tipo de animal? Ele escolheu as ervilhas porque elas possuem um crescimento rápido. São de fácil cultivo e apresentam um grande número de variedades. Ele começou utilizando as cores das ervilhas, verdes e amarelas. Mendel cruzou ervilhas verdes puras com ervilhas amarelas puras para ver como iria ser seus descendentes. Quando ele cruzou essas duas linhagens, percebeu que toda a sua prole era amarela. Então chamou o genitor das sementes amarelas e verdes de geração parental P e sua prole de F1. Então, Mendel cruzou as sementes da F1 entre si e obteve um resultado distinto. Chamou a segunda prole de F2. Percebeu que 75%, 3/4 dos descendentes possuíam sementes amarelas e 25%, 1/4, possuíam sementes verdes. Mendel então concluiu que as sementes amarelas são dominantes sobre as sementes verdes. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que na geração parental, as ervilhas amarelas são chamadas de vezão-vezão e as verdes de vezinho-vezinho. Quando ocorre o cruzamento, a ervilha amarela manda um vezão e a verde manda um vezinho. Os dois se juntam e formam ervilhas amarelas, porém heterozigotas, vezão-vezinho. Quando essas ervilhas híbridas são autocruzadas, o resultado não é diferente do esperado. Vezão-vezão, vezão-vezinho, vezão-vezinho e vezinho-vezinho. Ou seja, como o alelo V é dominante e determina a cor amarela, 3 de 4 são amarelos e 1 de 4 é verde.
Conclusão. Quando no genótipo existem 2 alelos, apenas o dominante é observado no fenótipo. Resumindo, a primeira lei de Mendel, ou lei da pureza dos gametas, os alelos se separam na formação dos gametas. E até a próxima, pessoal! No nosso para casa, eu gostaria que vocês fizessem o exercício do livro didático de vocês, das páginas 27, 28 e 29, né? Para irem treinando sobre o assunto de hoje. Se não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos às aulas, o seu professor vai esclarecer melhor as suas dúvidas, tá certo? Fechado? Anote tudo no seu caderno. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!